Boa tarde a todos e todas, sejam bem-vindos ao Sesc Pompeia. Nós abrimos ontem a exposição Memórias Inapagáveis, que é um recorte sobre o acervo do Vídeo Brasil, com curadoria do Agustin, que aqui está para mediar essa conversa. Eu vou passar a palavra para a Solange, que é diretora, Solange Farcas, que é diretora da Associação Cultural Vídeo Brasil, que vai apresentar os nossos convidados, falar um pouco sobre o que são os programas públicos que se iniciam hoje. Alô, alô. Bom, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui essa tarde disputadíssima na cidade, nessa época do ano. Então, obrigada mesmo. Eu sei que vocês aqui é porque vocês querem estar aqui, não por falta de opção. E isso é muito bom. Bom, eu estou aqui para abrir os programas públicos da exposição Memórias Inapagáveis, um olhar histórico no acervo do Vídeo Brasil, realizada por meio da parceria de quase 20 anos entre o Sesc São Paulo e a Associação Cultural Vídeo Brasil. A essa exposição integra-se um conjunto crescente de estratégias pensadas para manter o nosso acervo ativo e em contato com o mundo. Das quase 3.000 peças audiovisuais que o compõem, a maior parte passou pelas mostras competitivas do Festival de Arte Contemporânea Sesc Vídeo Brasil, a partir dos anos 80. Outras foram doadas por artistas que consideraram importante ter seu trabalho representado por nós. Outras ainda são registros de performances, entrevistas com artistas e curadores, documentários e programas de TV produzidos por nós, fruto ainda dessa parceria com o Sesc. Essa exposição, assim como as ações de ativação concentradas aqui nesse espaço, chamado Zona de Reflexão, surge na perspectiva de explorar o enorme potencial desse acervo para alimentar projetos curatoriais e de pesquisa. Temos concentrado um esforço enorme para produzir, em torno das obras do acervo, uma trama sofisticada de conteúdos relacionados através de referências trazidas pelos próprios artistas, ensaios e textos críticos que constituem a plataforma VB, que é uma ferramenta online de pesquisa e exercício curatorial construída a partir da coleção que estão disponíveis aqui, nesse espaço, nos computadores lá embaixo. Aqui também acontecerão as ações educativas, promovidas pelo coletivo Zebra 5, voltadas para o público espontâneo e grupos previamente agendados. Aqui também vocês poderão consultar, nesses terminais de computadores, a videoteca, com cerca de 1.300 obras do acervo, e o canal VB, com depoimento dos artistas que serão progressivamente renovados. Memórias Inapagáveis é o melhor exemplo do potencial da nossa coleção para alimentar o debate entre as relações entre produção artística do sul geopolítico e a realidade contemporânea. E é a nossa primeira e bem-sucedida experiência envolvendo a pesquisa de um curador externo especialmente convidado, nosso querido Agustin Pérez Rubio, que foi curador por 10 anos do Museu de Arte Contemporânea de Castilha e León, MUSAC, na Espanha, e atualmente é o diretor do MALBA de Buenos Aires. Aproveito para apresentar os demais participantes dessa mesa de hoje, que será mediada por ele, Agustin. Aqui estão os documentaristas Aurélio Michiles, autor do filme O Sangue da Terra, Aurélio, o Enio Staub, do filme Contestado, A Guerra Desconhecida, os artistas Jonatas de Andrade, com a instalação Projeto Pacífico, e o Sebastián Díaz Morales, autor da obra Lucharemos até anular a lei. Desculpa, que meu espanhol é desastroso. Além do crítico e curador espanhol Otávio Zaya, que é um dos colaboradores do livro dessa exposição, que será lançado neste mesmo espaço no dia 21 de outubro, como parte dessa série de seminários que constitui as ativações da exposição. Agora eu quero passar a palavra ao nosso curador, Agustin, e obrigado a todos por estarem aqui. Não sei se me escuta. Eu posso falar sem microfone? Não. Eu devo falar por el vídeo. Está fechado? Não. Se escuta? Sim. Ok. Boa tarde a toda a gente. Em primeiro lugar, estou muito engraçado de
Fischer não fala muito português, mas falo este portunhol e vou a tentar ao começamento de falar portunhol e depois, como Sebastián e Octavio também falam espanhol solamente, haverá tradução de português a espanhol para a gente que não entenda. Como dizia, estou muito engraçado por esta oportunidade que Solange Vídeo Brasil me ha dado de fazer esta mirada, este recorte à coleção e de apresentar aqui ao CES Pompeia. E não somente aqui, é projeto que a partir de agora vai itinerar por diferentes países e cidades de América Latina, México e Buenos Aires, e também a Europa, Espanha, Polônia, e também esperamos que 2 emplazamentos à África. Uma das questões mais importantes quando recebi a proposta de Solange era mirar a coleção e mirar realmente o trasfondo e ser lo mais loyal, como se diz, leal a la realidad que el propio acervo tenía. Y creo que esta idea del sur geopolítico que Solange y toda la Sociedad Vídeo Brasil ha feito durante todo este tiempo, mirando primero Brasil y todas las cuestiones políticas y sociales de muchos de los artistas, pero también haciendo esta troca o esta ampliación a otros sectores del mundo, como este sur geopolítico de África, del sudeste asiático, de los países del este, del Middle East, ha ampliado muito esta visão. E uma das questões mais importantes para mim foi rescatar, recuperar en cierta manera un momento que para el Brasil está en un momento de una economía boa, hay un poco de crisis, ¿no? Como en todas partes del mundo a nivel económico, mas la imagen que se tiene de Brasil es una imagen de éxito, ¿no? Como falaba la peça de Luis de Abreu, ¿no? El Brasil es el turismo, es la samba, ahora es el deporte, ¿no? Y también era un buen momento junto con la Bienal, con los curadores de la Bienal también, que hemos falado mucho, Solange y yo, sobre todo con Pablo Lafuente y Nuria, de recuperar parte de esta conciencia política. Y después quiero también insertar, ¿no? este momento y este contexto, ¿no? que está aconteciendo en este momento con respecto a cuestiones de responsabilidad política, también con respecto a la Bienal y a estos momentos que está atravesando el momento artístico también a Brasil. Pero para mí era importante recuperar e irnos de una manera casi histórica a muchos acontecimientos y conflictos, muitos falando de la macrohistoria y otros de las microhistorias. Y también falar muchas veces también desde la idea de testimonio o la idea de relación personal con ese contexto. Creo que todos los artistas y todas las piezas que aquí se presentan, de una manera u otra, hay una implicación muy fuerte de vida, desde la cuestión de pertenencia a un grupo minoritario o a una nacionalidad, o sufrir o encarnar, ¿no? esa cuestión y esa problemática, ¿no? a través de la historia, de la familia del testimonio, o también como una especie de catalizador, ¿no? yo digo en español catalizador, de esa realidad y transformarla de maneras muy diferentes. E creo que la exposición tiene desde una manera más documental, más perta de la verdad o de ese testimonio, a cuestiones, por ejemplo, como Jonatas o Sebastián, o Rosângela, donde ese legado histórico se transforma también en una ficción, en el caso de Rosângela o de Jonatas, o sino también en una no subversión del material de archivo, como ontem me falaba Octavio con respecto a la peça de Sebastián. Para mí es muy importante refletir esa responsabilidad de todos nos, de los que estamos acá, de los artistas, también de los comisarios, pero también de las instituciones. Creo que es un momento muy particular donde la realidad política en todo el mundo, desde Ucrania hasta cualquier parte que estamos viendo, está sumamente colapsada por los intereses socioeconómicos y políticos, y creo que desde el arte tenemos esa especie de responsabilidad. A partir de ahí, la idea de memoria, de intentar devolver de una manera lo más
consciente, ética y deontológica a cada cual, siempre respetando esa idea de diversidad, pero a la vez creo que es importante que acontezca también en la palestra y también para el público. Creo que es importante que haya un exchange, un intercambio de preguntas, de posiciones con respecto a este tipo de cuestiones. En primer lugar, me gustaría comenzar por Octavio, porque aparte de su implicación directa en una de las documentas de Kassel más importantes a un nivel de los últimos años, como fue la Documenta 11, él hizo parte de la equipa con Åke Jensevor, Ute Meta-Bauer, Carlos Basualdo, etc. Y además de insertar toda una cuestión sobre esas otras realidades que no afectaban dentro de los órganos, ¿no?, de poder, o cómo leer esa historia, ¿no?, de los poderes en la historia del arte, que aglutinaba otra serie y otras migraciones desde América Latina, África y otros contextos. También es importante un proyecto que hizo, que yo me lembro, lo hizo para Museo cuando yo era director, que se titulaba Bringing Up Knowledge, era como educando el saber. El proyecto falaba mucho sobre cómo la verdad de la historia a veces no es más verdad, ¿no? Es como cómo nos han contado una historia que no es más verdad y asumimos verdades en la historia que son realmente construcciones ficticias. Pero también hicimos un seminario, era muy importante. En este seminario falamos mucho de la relación, creo que era un seminario en España, creo que Octavio puede hablar mucho de esa realidad después de la dictadura, de dictaduras que creo que todos hemos vivido, Argentina, Brasil, España y muchos otros, ¿no? A partir de esa dictadura, ¿qué ha pasado con respecto a la democratización? Es sobre todo a asumir la historia, quitándole esos contextos de relación con el pasado, llegando casi a una relación de amnesia histórica. Esto me parece muy importante. También me gustaría, Octavio, que hablaras también de la responsabilidad de los comisarios o de las instituciones respecto a cómo debemos o deben, o desde tu punto de vista, tratar de insertar esa responsabilidad con la historia, con la más lejana o la más cercana. Muchas gracias, Agustín. Muchas gracias por vuestra presencia. En primer término, me gustaría agradecer a Solange Farcas y a Video Brasil por la invitación, pero especialmente quiero agradecer a Agustín porque con él, como él ya ha sugerido, he tenido una relación estrecha de más de 12 años. Hemos colaborado en diferentes proyectos y particularmente uno en relación a, como él acaba de mencionar, a la problemática de cómo se cuenta la historia y cómo se aprende el saber, y por eso en inglés lo llamaba Bringing Up Knowledge, porque es como criar el saber, como en la escuela y a partir de la educación que recibimos, en realidad no estamos aprendiendo realmente la historia o historia, estamos aprendiendo una historia, una construcción específica que le interesa al poder del momento o que le interesa a una serie de conglomerados que conforman el poder de un país específico. La historia de España, como la historia de Brasil, se ha contado y recontado, se ha revisado, se ha reconstruido, y eso es uno de los elementos fundamentales de esta exposición. Yo he hecho un par de notas sueltas porque creo que hay muchos temas que esta muestra recoge que me parece que son interesantes de abordar o por lo menos explorar, incluso superficialmente, porque realmente creo que no tenemos suficiente tiempo como para explicar y asumir un tema tan vasto como es el de la memoria y el de la memoria histórica. Y hago hincapié en memoria histórica porque además el subtítulo de esta muestra no solo, es decir, la muestra no solo abarca la memoria, sino también su condición histórica, su aspecto histórico. En ese sentido, a mí me gustaría empezar planteando una cuestión ya, un cliché ya cultural,
que todos ya conocemos, pero que me parece que es necesario que para fundamentar cualquier temática y cualquier discusión que tengamos en adelante, tengamos esto presente, que la historia la escriben los vencedores. La historia, esto es ya lo planteaba Benjamin, pero creo que es fundamental que lo tengamos presente en cada frase que decimos, en cada término que discutimos, porque es la única manera de poder entender que lo que estamos incluso diciendo ahora mismo conforma, en cierto modo, una construcción del saber. Yo no tengo la verdad y usted tampoco tiene la verdad. En el fondo, todos tenemos elementos y factores y hechos que conforman una realidad que llamamos historia, o una realidad, y la historia, como ya sabemos, es una institución cultural creada a partir del siglo XIX. Es decir, esto es también reciente. Pero el tema que nos ocupa, por eso digo, no es un tema de ahora mismo. Esto no se lo ha inventado ni Solange Farkas, ni Agustín Pérez Rubio, ni yo. El tema de la historia y de la memoria tiene una tradición cultural muy amplia y muy problemática. En primer término, creo que lo que sí es nuevo de nuestro tiempo es la manera de abrir los archivos, abrir la propia historia, reconstruir y deconstruir toda una serie de elementos que conforman lo que llamamos la cultura occidental o la cultura del imperio, para realmente abordar qué hay detrás de toda esta composición y reconstrucción que llamamos historia, que llamamos cultura, más que historia también. Pero es un tema que ha abarcado a la cultura y al arte, como digo, desde su inicio, desde el inicio de la construcción del término de la historia y de la memoria. Todos nos acordamos de la literatura de un Balzac, de la literatura del arte de Goya, etc. Estos fueron temas en los que ya ni el Estado ni la Iglesia eran quienes patrocinaban e imponían una visión única de la realidad. Y no solo historiadores, sino también literatos, escritores y artistas empezaban a plantear otra manera de ver esa realidad que teníamos frente a nosotros. Y esa realidad y los condicionantes de esa realidad y su procedencia, como quien dice, sus inicios o de su procedimiento, de dónde proceden una serie de realidades que interpretamos ahora. En los casos específicos, por ejemplo, del constructivismo ruso, del futurismo, collages como los de Hartfield o Hannah Hodge, el expresionismo alemán y otros realismos marginales durante la modernidad, se ocuparon de una manera importante de elementos históricos del presente, cómo vivían esas épocas y esos momentos tan difíciles de las dos guerras y entreguerras. Pero el arte moderno, como lo entendemos, no fue sino otra manera o una verdadera manera, como quien dice, de desplazar el arte de su condición de vida y crear una condición autónoma del arte más allá de la realidad de la que teníamos delante. Y por eso es como aparece el arte abstracto, las artes autónomas de la realidad y otros condicionantes que suponen lo que llamamos el ivory tower del artista, donde el artista ya no se desarrolla en relación a la realidad inmediata y ni siquiera del pasado, sino a partir de una supuesta imaginación superior más allá de la realidad. Es preciso que planteemos esto para entender que el arte moderno en realidad desplaza de su entorno la realidad histórica, pero por una razón específica, porque este arte se desarrolla durante el trauma mayor de la historia de la humanidad, que es el siglo XX. El siglo XX es un momento traumático donde el artista y el escritor
no quieren enfrentarse, como decía Adorno, ¿cómo podemos escribir un poema después del Holocausto? Aunque obviamente yo no estoy de acuerdo con ello, sin embargo, creo que es importante mencionarlo para entender todo este tipo de procedencia, todo este tipo de problemática que se van desarrollando hasta llegar a nuestros días. Y cuando digo nuestros días me refiero a partir de los 60, que supone un cambio epistemológico dentro de cómo el arte empieza a asumir su propia realidad. Desde el pop art, que en el fondo no es contestatario ni pretende hacer una visión paralela a la historia oficial, pero sí la filosofía con la deconstrucción, con el postestructuralismo, etcétera, se empieza a crear una manera diferente de entender lo que vemos como historia y memoria. Y una vez dicho esto, que creo que debemos de tomar en cuenta a la hora de plantear esta posición, creo que es el momento para plantear, para certificar que toda la labor que ha realizado durante todos estos 40 años Video Brasil, bajo la dirección de Solange, y esta misma exposición, que en el fondo refleja toda esa trayectoria, se enmarcan directamente en esa manera de reconstruir, de revisar, de replantear y de volver a plantear una historia nueva sobre esta realidad. No el mismo tipo de... Es decir, otro tipo de instituciones no estarían planteando este tipo de... Yo no quiero llamarlo revisionismo, porque revisionismo es realmente lo que hace el poder. Quiero llamarlo deconstrucción histórica y replanteamiento y construcción nueva de la historia. Porque realmente lo que está planteando aquí Video Brasil se refiere a esos campos, tanto en la medida en que se refleja en su colección aspectos que no han sido asumidos institucionalmente, géneros, formas de cultura, geografías, razas, etc. Desafortunadamente aquí no están representados en este panel todos esos aspectos. Aquí no hay ninguna mujer, aquí no hay otra raza que la blanca, etcétera, etcétera. Esto realmente no representa ni Video Brasil ni tampoco representa la exposición misma. Esto es un corte determinado de lo que implica los temas que estamos tratando, pero que en realidad deberíamos de plantear y de subrayar ese tema. El tema de que no podemos seguir representando a nada ni a nadie, y menos cuando estamos haciéndolo desde una perspectiva tan sesgada como esto. No podemos plantear y continuar planteando la historia y lo que representa nuestra realidad desde una perspectiva unitaria y unidimensional. En este sentido, creo que ya para terminar, porque podríamos seguir hablando aquí durante horas, pero para terminar, quería plantear que a mí me interesa particularmente en esta posición una serie de aspectos. Disculpen un segundo que me he quedado seco. Mientras, yo voy a hacer un inciso. Creo que Octavio ha estado muy acertado en decir que esto no representa, primero, ni la exposición representa todo el siglo XX, porque ni la dictadura del Brasil, ni la dictadura de Argentina, que son temas muy importantes, ni el Holocausto incluso está representado, ni tampoco nosotros representamos la exposición. Es decir, claro, tanto Solange como yo somos muy afines a tener en cuenta toda esta visión lo más aproximada posible, pero por ejemplo invitamos a muchas de las artistas, tanto a Coco... Y la exposición es una muestra. En la exposición es una muestra, pero también acá, tanto Rosángela, que está ahora en Miami, Coco está dando clases en Nueva York, Ingrid no podía venir, es decir, y al final yo no me siento cómodo en un panel solo de hombres, pero a la vez creo que es verdad, creo que a la vez es interesante hablar de eso, es decir, de la unicidad, aunque hagamos una especie de timeline, es decir, de recorrer, pero son episodios, es decir, está hablando un artista de su realidad o de un episodio específico, no es la revisión del arte ni la revisión de la historia en mayúsculas, sino vuelvo otra vez a hablar de esa idea del testimonio, de la encarnación de ese conflicto
en alguien o en algo específico, porque faltan muchas cosas, pero perdones. No, está bien, sí, porque efectivamente eso era lo que yo planteaba. A nivel de exposición misma, sí podemos ver que hay una amplia gama de perspectivas, y en ese sentido creo que incluso este panel abarca 4 grandes temáticas de mi perspectiva que son fundamentales a la hora de entender lo que llamamos la reconstrucción histórica y la memoria misma. En el caso de Andrade, a partir de una realidad específica, él crea una ficción, pero no crea una ficción sencillamente para utilizar archivos históricos y crearse una ficción sin sentido, exclusivamente una narrativa literaria, digamos. No, lo que aquí se trata es de desenmascarar, en el fondo su obra desenmascara la manipulación y el revisionismo histórico. A partir de un hecho específico, y él presenta y contrasta con otras realidades que en el fondo contestan esta realidad que él presenta como si supuestamente fuera una realidad, la realidad del poder del Chile fascista. A todo esto lo plantea desde perspectivas que contrastan esa visión. Entonces es importante que en esta temática hablemos de estos 2 temas, manipulación y revisionismo. Pero por otro lado, Aurelio habla de algo, es decir, nos ayuda a replantear lo que es el testimonio y el documento como elemento necesario para esa confrontación histórica. A través de esos elementos es como uno puede realmente empezar a reconstruir una nueva historia. Uno no puede construir historia sin documentos, sin archivos, porque en el fondo sabemos que la historia nuestra, la historia personal y sobre todo historia que se basan o que parten de una condición traumática, como suelen ser los conflictos históricos, los conflictos de interpretación histórica suelen ser precisamente problematizados por esta cuestión de cómo la memoria subjetiva está determinada por sus condicionantes y sobre todo el trauma que implica, por ejemplo, vivir bajo la dictadura fascista de Brasil o de España, etc. Eso, en cierto modo, pues ya plantea una lectura ya sesgada de la realidad. Y es importante por eso tener ciertos documentos de primer orden para poder replantear esos temas. Por eso, además de manipulación y revisionismo, es necesario el documento para continuar con una confrontación de la historia del poder, la historia del discurso del poder. Pero por otro lado, Ennio nos plantea un problema fundamental, que es el papel inolvidable del olvido dentro de toda esta temática. Las dictaduras particularmente son muy propicias a desplazar toda aquella historia que no les interesa para el discurso nacional y en ese sentido es fundamental esta especie de lo que yo entiendo como rescate o recuperación de momentos históricos que han sido absolutamente borrados, ni siquiera ya en momentos históricos que son momentáneamente desplazados o reinterpretados, no. El discurso del poder llega más lejos, llega a borrar definitivamente un momento histórico que es fundamental para la lectura histórica. Y finalmente hay otro aspecto que me parece también muy importante que se discuta, que es el del papel del archivo. A mí me interesa particularmente la obra de Sebastián porque plantea una situación que en general nos impide explorar lo que yo llamo el fetichismo del archivo. Desde mediados de los 80 estamos ya cansados de ver artistas que utilizan el archivo como el que utiliza la pintura roja. Llegamos a un momento ya en que entramos en exposiciones y todo lo que vemos son archivos. Y ya no tenemos ni siquiera
el poder de la imaginación como para que intervenga dentro también de cómo planteamos esa lectura, de cómo desarrollamos diferentes maneras de plantear la realidad en la que vivimos, del presente. Estamos constantemente fetichizando el álbum familiar, la historia particular de aquel pueblo, etcétera, sin tener en cuenta que eso, para que tenga sentido, tiene que tener un sentido en el presente. Y tenemos que leerlo desde una perspectiva desde el presente. Porque como espectadores o como curadores o como artistas, nosotros no somos historiadores. Nuestra labor no es la de una continuidad de hechos sobre los que basamos nuestros quehaceres, sino nuestra verdadera labor principal es despertar la imaginación y contribuir al conocimiento. Esa es, para mí, la finalidad del arte y de la cultura. Pero como digo, es importante la obra de Sebastián porque él presenta realmente documentos de archivo, pero los despoja de su condicionante específica de fecha y lugar para crear una suerte de arquetipos que implican en realidad todo el trasfondo histórico y más todavía, para enfrentarnos a un momento que podemos llegar a decir, esto es el presente. Esta historia que estamos viendo aquí, que supuestamente en ese caso sería la de el asalto al Parlamento en Argentina, sin embargo, lo vemos diariamente, hoy mismo, digamos. Prendes la televisión y ves perfectamente cómo esas escenas se repiten y se replantean en nuestro tiempo. Es decir, a mí me parece que su fundamento, como el de todos los presentes, es realmente... son elementos que son para mí fundamentales para aproximarnos y ayudarnos a explorar todas estas temáticas. Sin embargo, no me gustaría terminar sin hacer una serie de puntualizaciones en relación específica con la memoria, que en realidad también solemos olvidar. Por un lado, el papel importantísimo de la imagen en la reconstrucción de la memoria. Por eso insisto en que no se trata exclusivamente de los archivos. Podemos también, a partir de los traumas, a partir de la psicología, psicoanálisis, etcétera, ha conseguido reconstruir historia a partir de imágenes. Y nosotros además leemos la memoria o tratamos de plantear la historia y la memoria a través de las imágenes que tenemos de esos momentos, como hace Sebastián, como hace, etcétera. Por eso hay una gran relación entre la imaginación y la memoria. Pero mientras que imaginar, pero no podemos confundir con que imaginar es recordar. Solemos recordar con imágenes, pero para imaginar no necesitamos recordar. Es decir, que una cosa no tiene que ver exactamente con la otra. Y finalmente, insistir que el archivo para mí particularmente es un documento más que empleamos para la reconstrucción histórica y para insistir en la memoria. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Octavio. Bueno, creo que Octavio ha dado como una pauta abierta, no solamente a todos los presentes y a las diferentes obras, sino también en el contexto de la exposición y explorando esas diferentes temáticas sobre la idea de reconstrucción, sobre la idea de archivo, sobre la idea de reinterpretación, etc. A mí me gustaría comenzar ya por los artistas y sobre todo por aquellos que lleváis más tiempo trabajando, no solamente con el tiempo, sino que también vuestro trabajo ha tenido una vertiente más audiovisual, en el sentido más de documental, más cercano a esa narración, ¿no? Y a ese recuperar, como decía Octavio, por ejemplo, en el caso de Ennio, ¿no? Es decir, sacar una historia borrada por completo casi ni recordada. Yo te tengo que decir que personalmente me llamó mucho la atención el trabajo porque no conocía nada de esta historia, no era un hecho para mí, y entonces creo que era muy importante que
que a mí mismo también me tocaba, ¿no? Es decir, que ver un trabajo que realmente te resitúa. Me gustaría que nos hablaras, Eni, un poco sobre cómo trabajas tú, es decir, frente a todo lo que ha hablado Octavio de la idea del trabajo, cómo te acercas todo eso, cómo llegas, desde qué disciplina, desde qué manera, es decir, qué parte personal hay en ese trabajo que has hecho, etcétera. Porque es un trabajo ya de los 80, ¿no? Del año 85. É uma satisfação estar aqui no Vídeo Brasil. Para mim foi uma surpresa, né? Memórias Inapagáveis, e o nosso trabalho Contestado da Guerra Desconhecida está aqui presente, né? Bem, minha trajetória, falando rapidamente, tenho formação de jornalismo e cinema e vivi nos anos do regime militar, trabalhando com televisão e jornal especialmente e cinema. E a partir daí percebia bem claramente essa afirmativa do Otávio, nessa lembrança de que a história é escrita pelos vencedores, né? Então eu realizei um documentário político, Cone Sul, o depoimento, testemunhos de refugiados políticos da América Latina. Primeiro filme brasileiro a tratar da Operação Condor, a partir do sequestro que aconteceu em Porto Alegre dos uruguaios, de 2 uruguaios, um casal de uruguaios, e foi documentado assim pela imprensa e teve uma repercussão muito grande. Alguns anos depois, fui morar em Santa Catarina e lá conheci um grupo de trabalho que estava pesquisando a Guerra do Contestado, a solicitação do governo do estado de Santa Catarina. Me agreguei a este grupo e a visão que se tinha era exatamente essa, de buscar narrar o episódio histórico desconhecido a partir do testemunho de quem havia vivido esse episódio. Considerando esse aspecto, a história é escrita por quem vence. Então, vamos ouvir quem estava nesse momento. É muito interessante porque essas pessoas foram resgatadas, foram localizadas no interior de Santa Catarina com um grande esforço e dedicação de pesquisa, porque não haviam pistas, informações concretas, e todos com mais de 80 anos. Pessoas que vivenciaram o episódio da guerra com a adolescência ou a infância, e alguns em idade adulta. Então, se percebeu isso claramente, o passar de 80 anos na memória de uma pessoa, o que afeta a vida de uma pessoa, e se encontrou nesses depoimentos, primeiro, uma vitória de uma pessoa nessa idade, está sendo procurada por uma equipe de pessoas que estão documentando, né? Um episódio ocorrido há tantos anos atrás, em que as próprias famílias e eles mesmos, talvez, fizessem questão de se esquecer disso, porque é um episódio ainda desconhecido, e quando é lembrado como uma guerra de fanáticos, não é recordado pelas origens mesmo reais de uma questão da luta pela terra e pelos direitos da propriedade da terra, e de levar aquela cultura da agricultura, né, da cultura sabida da sustentabilidade, né? Acho que, inclusive, isso são as principais raízes da violência urbana brasileira, porque estamos aí com tantos anos e continuamos com a mesma problemática de divisão da partilha da terra, e os trabalhadores que têm o conhecimento, a sabedoria da terra, vêm para as cidades pelos movimentos econômicos, em que o seu conhecimento não vale absolutamente nada. Então, vai se alfabetizar no sistema dominante, né? Pois bem, então, esse trabalho teve essa metodologia, né, de buscando com muito cuidado o testemunho de pessoas que haviam participado da guerra. Um dos depoimentos, uma das pessoas que nos acompanhou se dispôs a acompanhar, com o apoio da família e levantando dados. Ele sempre colocava isso quando chegávamos a uma pessoa. Ele perguntava: mas você ouviu isso que você está dizendo ou você viu? Ele fazia questão de ponderar, de colocar esse ponto, porque ele havia visto, ele havia participado. E muitos ouvem do que não, repetem o que não sabem exatamente, e aí que se vale a história dominante, quando começamos a repetir o que nós não sabemos, porque lemos a partir de uma versão, né?
Eni, uma pergunta. Esta equipa que você formou era solamente você ou também havia outra gente como sociólogos, documentalistas ou não? Ou era um trabalho que você fazia sozinho? Bem, um trabalho basicamente de jornalistas. Sérgio Rubinho, editor, produtor executivo, né? O Jurandir Silveira, Daria Almeida Prado, também na parte de pesquisa iconográfica. Se assomou a essa pesquisa eu e Guto Sisson, que na época trabalhávamos juntos com a parte de cinema, né? Então, essa é a formação do grupo de trabalho, basicamente jornalistas e investigadores da realidade, né? Vivíamos saindo desse momento de regime militar e com muita gana, né? Muita disposição para nos dedicar a esse tipo de pesquisa histórica, né? Me gostaria agora que Aurélio também falara, porque não sei se os modos de trabalho, porque o seu trabalho, para mim, tem duas realidades muito importantes. Você não fala de uma ideia de recuperação, você está falando do presente, porque essa peça é do ano 85? 84, é a realidade... É a realidade desde o 82, 83. É quase um trabalho que é como um espejismo da própria realidade que está acontecendo. E se miramos mais precisamente o trabalho, fala de duas realidades que também têm na história de toda a exposição. Um é a situação de indigenismo a este país. Creo que é uma questão muito importante. Durante muitos anos, eu não sou daqui e não conozco tanto, mas a coisa que he podido pesquisar é que durante muito tempo não ha habido verdadeiramente uma mirada e um respeito por toda a cultura indígena. Aí en las universidades, ¿no? Se fala, é uma cátedra de Tupi, e há muitos estudiosos, pero el día a día, la realidade política e social es que estas comunidades están completamente apartadas, se están desapareciendo. Creo que en eso la labor de gente como también Vicente Chiarelli e muita gente, tenemos muitos artistas, ¿no? La fotógrafa amiga Claudia Andújar e muitos outros artistas e gente que verdadeiramente estão fazendo um trabalho por recuperar a importância de uma cultura. Mas também o seu trabalho é outra questão muito importante, é uma questão de imperialismo econômico. A quem estamos vendidos? Que passa com as nossas terras, não? Porque, de que maneira esse poder vem assumido e não? Me gostaria que falara você de todo o processo. Boa tarde a todos. Primeiro, alô? Primeiro quero agradecer a Solange, ao Vídeo Brasil, pela oportunidade de estar aqui. Foi uma surpresa, conforme o Enio já falou, porque isso é um trabalho que aconteceu há mais de 3 décadas, né? Faz muito tempo. E aí houve uma confluência de coincidências de qual eu fiquei bastante surpreso, porque eu fui procurado. Meu trabalho tem muito a ver com a memória, eu trabalho com a memória. Meus filmes todos se pretende ao resgate da memória, a buscar a memória fílmica, porque nós vivemos, nós somos frutos, nós do século XX, somos frutos do imaginário fílmico, de uma tal proporção que nós, hoje, podemos dizer que a segunda pele é feita de imagens. Nós somos compostos de imagens. Cada um de nós carregamos uma quantidade, toneladas absurdas de imagens. Nossa memória, nosso gesto, nossa maneira de vestir, nossas relações, nosso raciocínio, feitos pela imagem. A tal ponto que hoje se diz que os livros estão ameaçados da sua existência, que não é verdade, mas atrás desse argumento se estabelece a presença da imagem nas nossas vidas. E, aliás, ela sempre foi, né? Porque desde que o homem morar na caverna e faz as inscrições... Não está falando? Desculpa. Alô? E é esse? Está me ouvindo? Não. Alô? Sim. Então, porque a imagem está presente na nossa vida desde, né, dos homens da caverna que imprimiam a sua digital. Nós falamos digital, mas já estava lá digital na caverna.
estava lá os desenhos da sua atmosfera, do seu cotidiano, e hoje nós carregamos aquilo. Não, essa imagem nós carregamos, vem conosco, né? E existe, em alguns momentos, uma contração contra isso, que é, no caso, as ditaduras. As ditaduras nos proíbem. A ditadura tem vários nomes e sobrenomes, né? Existe a ditadura fascista, existe a ditadura... Hoje, o Pasolini, em 1968, o cineasta Pier Paolo Pasolini, ele, em 1968, em plena manifestação estudantis, ele escreveu um texto que foi polêmico e que ele dizia que a nova ditadura, a nova religião do mundo era o Deus consumo. Soou com uma coisa, naquele momento as pessoas estavam organizadas nas ruas, reivindicando o impossível, né? Era uma palavra de ordem, e ele falava isso, né? Vocês estão lutando por quê? O nosso Deus, o novo Deus, a nova religião é o consumo, e é o que nós estamos vivendo agora. Pasolini morreu em 1976, e, mais do que nunca, nós vivemos nesse mundo onde nós vivemos sob uma ditadura do consumo, né? A um ponto de se negar a própria história, né? Ao ponto de dizer que a história não existe, que, enfim, que as relações de conflito não existem mais, né? Isso é muito comum se ouvir isso, né? E aí eu volto, o porquê do meu interesse com os índios. É muito simples. Eu sou amazonense, nasci em Manaus. O quintal da minha casa é a floresta amazônica, foi onde eu brinquei, onde eu aprendi a nadar, enfim, a ver a paisagem, os pássaros, os bichos, estavam no quintal da minha casa, né? E, às vezes, se comia no quintal, apareceu uma paca, e nós comemos essa paca. Nós vivíamos em Manaus, uma cidade. Nessa época, Manaus tinha 200 mil habitantes, mas tinha sido a capital econômica da Amazônia, pelo ciclo econômico da borracha, e construiu aqueles palácios que não existem mais, mas o principal deles, felizmente, resistiu, que é o Teatro Amazonas. Então, eu fui marcado, eu morava próximo ao Teatro Amazonas, eu via da minha casa o teatro, e lá eu brinquei. Então, essa eu tenho a impressão que o Teatro Amazonas foi uma coisa muito influente na minha vida. E quando eu fui, aos 16 anos, fui estudar em Brasília, fui fazer arquitetura, eu queria fazer cinema. Eu estava envolvido com arte já. E em plena ditadura, né, de repente, eu descobri pessoas, na minha sala de aula, inclusive, a primeira, ele falou assim: mas, escuta, você é índio? Eu olhei assim: não sou índio. Sim, mas você tem cara de índio? Nunca alguém tinha dito isso para mim. Aos meus 16 anos, alguém me confrontou com essa verdade. E eu descobri que em Manaus havia um segredo. Esse segredo existia, era compartilhado, mas não se podia falar. E aí eu pensei a pensar sobre isso, sabe? E, nesse momento, no Brasil, estava havendo, por causa do avanço das fronteiras econômicas, havia esse movimento agrícola, né, para a Amazônia, onde se levava os brancos do Enio, lá dos gaúchos, enfim, para ficar no lugar dos índios. E tem filmes isso, enfim, tem um belíssimo filme chamado Iracema Transamazônica, que é disso. O gaúcho, o personagem é um gaúcho, né, com a Iracema. Iracema é não sei se vocês sabem, enfim, eu vou falar talvez uma besteira, mas é um anagrama da palavra América, ou seja, aquela Índia é América, é uma simbologia ali. Então, e nesse momento eu começo a me interessar pela questão indígena e me perguntar também sobre isso, né? Afinal de contas, eu não era índio, na verdade, né? Eu não era índio. Eu morava em Brasília, num colégio da elite, né? Imagina se um índio poderia fazer isso, né? Essa era a questão. Mas eu comecei a descobrir que isso era muito mais complexo.
Não era uma questão de ser ou não ser índio, mas você carregar dentro de você uma história. E aí eu comecei a me aproximar de pessoas também que pensavam sobre a questão indígena, professores. Eu já estava envolvido com alguns com movimentos de política clandestinas, de esquerda, e ele dizendo, mas questão de índio, isso é uma coisa que a gente vai resolver quando chegar o socialismo, aí a gente vai resolver isso. Agora, nossa questão é outra. Digo, não, mas eu... Bem, aí ficou uma coisa meio frustrante, né? Porque eu estava muito interessado, comecei a ler muito sobre os índios, passei a me corresponder com movimentos indigenistas nos Estados Unidos, e que já tinham movimento pensadores indígenas, cineastas indígenas, e aquilo poetas indígenas, que me interessei muito por isso. E aí acabei descobrindo algumas pessoas que eu comecei a fazer parte, como era proibido a questão da divulgação do índio no Brasil, eu passei a fazer parte de um grupo clandestino. A minha função era recortar notícias de jornal e de revista e fazer um arquivo. Então, aquilo era interessante, porque era um exercício pop de recorte de figuras e notícias que você ia colando naquele arquivo, e eu ia arquivando. E gostava daquilo. Achava aquilo bacana, ter aquilo. Era um perigo, eu podia ser morto, podia ser preso, podia... Enfim, uma série podia acontecer, uma série era proibido. Mas eu era o responsável por aquele arquivo. Mas eu gostava de fazer aquele arquivo. Achava bacana quando eu recebia uma reportagem que saiu na Alemanha ou saía na Suécia. Não entendia nada, né? Mas achava interessante compor aquelas linguagens, né? Da repercussão do índio no mundo. Né? Então, eu comecei a fazer parte disso e, mas precisa fazer um filme. Eu comecei a ver filmes de tudo que você fazia de índio. Era proibido também, era convidado para sessões clandestinas. Aí eu achei incrível descobrir isso, né? Que eu recebia uma senha para ver tal filme que ia passar em tal lugar e que só podia entrar se soubesse aquela senha. Então, passei a descobrir que existia pessoas fazendo filmes sobre índios. Bem, até que nós, junto na universidade, nós formamos com outras pessoas, formamos um jornal chamado Tribo, na época dos jornais underground, sabe, o de grude, os jornais alternativos, que aí foi um barato, porque a gente não falava de índio nesse jornal, porque não podia falar de índio, mas o nome era Tribo. Havia uma coisa, né, ali, um significado. E aquilo já me satisfazia bastante, né? A gente tentava fazer as coisas, descobrir alguma coisa que pudesse estar ali. Até eu escrevi um texto, publiquei um texto que eu publiquei nesse jornal chamado Tribo, ele teve 5 números. Depois, claro, a polícia invadiu, prendeu todo mundo e acabou com esse jornal. Mas eu publiquei uma maneira de falar dos índios, eu escrevi um texto que era um texto que não tinha vírgula nem ponto, entendeu? As palavras eram emendadas e que eu separava por letra maiúscula ou minúscula. E que era um texto laudatário, né? Uma prosa poética. Eu me lembro que as pessoas mas você anda lendo muito Joyce. Mas era o jeito de falar dos índios. Olha só que fantástico, né? Era quase que uma... enfim, bem, depois eu vou pular essa história e vou chegar, então, no Sangue da Terra, nesse vídeo aí. Bem, passaram muito tempo, vi muita coisa e tal, ganhei uma bolsa da Funarte para fazer um documentário sobre a cultura do Guaraná nos índios Sateré-Maué, no sudeste do Amazonas. Por quê? Porque na minha casa, exatamente essas questões que eu estava falando da minha intimidade familiar, eu via meu pai, meus avós, meus tios ralar guaraná de manhã. Assim, eu acordava para ir para a escola, estavam lá ralando e tomavam aquilo. Eu não podia tomar porque não era para criança. Menino, isso não é para criança. Eu ficava louco com aquele negócio. E era ralado na língua do pirarucu, era um bastão, não era como hoje, você compra, vem pó, põe, mistura. Não, tinha que ralar, tinha que fazer força. Aí eu passei a ter a função de ralar para o meu pai.
Já foi uma coisa interessante. Então, eu resolvi... quando eu fiz esse projeto para a FUNAT, era para contar essa história. Eu queria chegar lá e filmar, dar um olhar antropológico, etnográfico, sobre a expressão desse povo. Então, eu li bastante coisa, visitei o Museu Nacional, vi os adereços dos índios Sateré-Maué. E uma coisa que interessante é que eu li um livro nessa época, que tinha recém-lançado, do Darcy Ribeiro, todos conhecem aqui, a figura fantástica desse grande brasileiro. Ele escreveu um livro chamado Os Índios e a Civilização. É um livro dessa grossura, que eu fiquei fascinado. Esse livro me ensinou muita coisa e me chamou a atenção, porque ele falava ali que os índios Maué estavam ameaçados de extinção. Exatamente os índios que eu estava indo. Eu preciso ir antes que ele acabe, né? Eu fiquei preocupado com isso. E ganhei a bolsa e fui para o Sateré-Maué fazer esse filme que seria realizado em 16 milímetros. Eu já tinha contato com algumas pessoas que faziam vídeo, porque no Rio de Janeiro eu estudei na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, convivia com Rubens Gershman, enfim, com Elia Schibauer. Então, eu tinha contato com essa experimentação do vídeo arte. Achava maravilhoso aquilo. Mas achava uma coisa que não era, eu não estava afim daquilo, eu queria fazer em cinema. O meu negócio, eu fazia Super 8, queria fazer em 16 milímetros. Para mim era o barato, né? E aí, quando eu cheguei em Manaus para ir para os índios, eu descobri que o dinheiro não ia dar. Porque eu não fiz uma pré-produção, não fiz um levantamento estratégico dessa produção e o dinheiro não dava. Aí eu fiquei muito frustrado, eu não vou poder filmar, então, né, a Cultura do Guaraná. Até que cheguei em Manaus, conheci umas pessoas ligadas à TV Cultura. E contei, eles viram que eu estava muito frustrado, muito triste, e não consegui levar para frente esse filme de 16 milímetros. E aí eles disseram, não, mas fazem vídeo. Fazem vídeo. O laboratório mais perto de Manaus está no Panamá, no México, ou está no Rio de São Paulo. Então é melhor você fazer vídeo que você faz. Com vídeo você faz tudo aqui. Você vai filmar. Aí, vem aqui na televisão, fica aqui com a gente. Aí eu entrei pela primeira vez. Eu morava no Rio de Janeiro, veja bem. Primeira vez entrei numa televisão e fiquei lá, observando como se fazia, acompanhava uma equipe de reportagem. Enfim, os programas comecei a ficar maravilhado com aquilo, pela instantaneidade da produção da imagem e da capacidade de você captar essa realidade, transformar essa realidade, a mexer com a realidade, a cortar, a borrar. Sabe, aquele livro aquele arquivo que eu fazia com o recorde dos índios, né? Quer dizer, você podia misturar as coisas, mudar a cor e tal, e era melhor, porque a grande barato da época, a grande conquista tecnológica era o chroma key. A Globo tinha, mas usava no Fantástico, nos clipes do Fantástico, né? E em Manaus, por causa da Zona Franca, a televisão comprou esse equipamento e as pessoas não usavam muito aquilo. Estava lá. E quando eu vi... Ai, perdão. Aurelia? Perdón, ahora, piensa você que entonces el vídeo, porque es interesante también falar de la técnica, ¿no? Tenemos dos personas que estaban más desde el punto de vista cinematográfico, pero falar de historias, de testimonios, de essa instantaneidade, el vídeo tiene essa domesticação da imagem, e muitas vezes creo que é mais imediato. Você pensa que frente a uma narrativa épica do cinema, o vídeo ha aproximado mais a essa ideia de testimonialidade, ou também pensa que o cinema pode fazer esta ideia mais cercana, mais testimonial? Sem dúvida. Com essa minha declaração da instantaneidade do vídeo, eu não estou excluindo a película, o cinema. Pelo contrário, o cinema tem uma importância fantástica, né? E eu até iria comentar sobre isso, mas aproveitando, eu quero dizer, não sei se eu estou indo muito longo o meu depoimento, enfim, mas veja bem, a Guerra do Vietnã teve um impacto brutal na sociedade norte-americana, porque foi usado para documentar nos telejornais aquelas imagens da guerra com as câmeras portáteis, com as câmeras de cinema.
né, de que eles podiam se movimentar e mandar e trabalhar com as imagens e criar essa instantaneidade. Elas foram muito importantes. O vídeo, ele revoluciona. O vídeo, ele invade aquela intimidade que o cinema ainda mantinha. Eu me lembro que uma imagem, que eu até vendo o trabalho do Sebastian, eu me lembro de uma imagem que para mim foi até hoje a síntese do que é o vídeo. No meu último trabalho, que é um longa-metragem, que é inédito ainda, chama Tudo por Amor ao Cinema, eu faço uma citação disso, mas só eu sei dessa citação, não é para ninguém saber. Mas eu estou falando. É o diálogo do seu trabalho com a imagem daquele militar invadindo o Parlamento Europeu, os Terreiro. Quando eu vi na televisão aquele cara entrando com um revólver e os parlamentares se escondendo, eu digo, porra, isso é o vídeo. Isso é o vídeo, acabou, não tem mais. Não existe mais segredo, não tem mais intimidade, não há mais privacidade. Entendeu? É o Big Brother, é o olho, sabe? Para mim foi uma coisa brutal. Eu morava em Manaus, estava lá, morando com os índios, inclusive, nesse momento. Eu estava com essa coisa de fazer o vídeo com os índios. Eu digo, nossa, é isso, é isso. Eu até escrevi um texto que mandei para o Marcelo Machado, que, nessa época, ele tinha uma produtora chamada Olhar Eletrônico. Eu disse, Marcelo, é o olhar eletrônico que está acontecendo na Espanha. Né? E, por causa desse vídeo, não foi possível dar o golpe de Estado, porque viu ridículo. Ele entrou meio, parecia assim, o Groucho Marx, sabe? E com aquele chapéu, sabe, assim, de cangaceiro. Né? E foi ridículo, não houve o golpe. A democracia da Espanha foi adiante. Para mim, isso dialoga muito com o trabalho do Sebastian. O seu trabalho dialoga, não sei se você viu essa imagem. Mas, enfim, quando eu cheguei para conseguir, finalmente, arrumar uma equipe para ir na aldeia dos índios, depois, claro, de conversar com eles, ele disse, que legal que você vai fazer, né, esse retrato, falava, esse retrato sobre a nossa vida, sobre o nosso Guaraná. Muito bom isso, muito bom. Aí levantou-se um líder, um senhor de idade, e disse assim, mas eu não sei se você sabe, eu tive um sonho, eu quero contar para você esse sonho que eu tive ontem, é que eu sonhei que um ladrão entrava na minha casa pela janela. Eu disse, de onde esse cara quer chegar? Ela disse, não. E eles querem roubar a nossa terra. Eles querem fazer pior. Eles querem roubar o sangue da nossa terra. Nossa, foi incrível isso. Aí eu pensei, não, aí está o nome do meu novo trabalho, O Sangue da Terra. Né? Porque o cara colocou em pé uma coisa que talvez pouca gente tenha pensado, que o petróleo é o sangue da terra. Né? E realmente eu não estava sabendo, mas eu ia fazer um documentário sobre o Guaraná e não estava. Eu tinha lido toda a bibliografia escrita desde o século XVIII até o século XX, pelos maiores escritores, maiores antropólogos, mas desconhecia que aquele povo que o Darcy Ribeiro tinha dito que estava em extinção estava sendo ameaçado, na verdade, por um contrato de risco entre a Petrobras e a Elf Aquitaine, que é a multinacional francesa do petróleo, que entrou no território satélite Maué com mais de 300 homens, usando bombas cujo componente químico era o agente laranja. Essas bombas são lindas, o design da bomba era muito bonito, dava vontade, muito lúdico, porque era várias cores, vermelho, amarelo, sabe? E eles não tinham cuidado de levar as bombas que ficavam para trás ou que não explodiam, entendeu? Então, o que acontecia? Os índios viam aquilo, aquela coisa lúdica ali no chão, levavam para casa para brincar, e as crianças, e morreu muita gente, e etc. E além de ter, mas tinha 300 homens dentro da mata. Qual é a mulher mais próxima? Eram as mulheres indígenas, então eles estupravam, embebedavam, enfim, criaram um caos lá. E aí, mas como eu vou fazer isso? Aí começou toda uma coisa de querer
fazer um novo trabalho que não estava programado e que foi fundamentado nessa ação política, né? E a sorte é que aconteceram 3 coisas que ajudou a coisa acontecer. Primeiro, a ditadura estava acabando. Segundo, tinha sido eleito o primeiro e único índio na história do Brasil a deputado federal, que é o deputado Mário Juruna. Terceiro, na França foi eleito François Mitterrand, o primeiro presidente socialista da história da França. Então, bom, nós vimos, bom, aí está uma brecha, né? Aí está uma brecha porque tem uma coisa para a gente negociar. E nessa época eu já estava fazendo parte de um outro grupo, do qual fazia parte o Vincent Carelli, que é o CTI, Centro de Trabalho Indigenista. O Vincent, nessa época, não trabalhava com vídeo, ele era fotógrafo. O primeiro vídeo que ele viu foi esse vídeo que eu fiz. A partir daí que ele viu, desse trabalho que eu fiz, que ele disse que ele até viajou até o Sateré-Maué e viu que ele poderia, essa era a linguagem de denúncia dos índios, porque, inclusive, os índios poderiam se apropriar do vídeo e eles mesmos contaram as suas histórias. E que, de fato, aconteceu. Os vídeos das aldeias, uns trabalhos mais extraordinários do ponto de vista da apropriação do equipamento, da linguagem, na narrativa de um povo. Não só dos índios, mas qualquer um. Então, o Sangue da Terra, esse vídeo faz parte dessa história. Agora, antes, só para acabar, a coincidência. Quando o Vídeo Brasil me procurou para participar desse evento, alguém tinha ligado para mim, uma moça, e me entrevistado por telefone sobre os índios Sateré-Maué. E eu achei que era a mesma história. Eu conversei com uma pessoa aqui do Vídeo Brasil, como se fosse uma pessoa também da outra menina que falou. Aí eu recebi pelo correio esse fascículo. Era outro evento. Olha a confluência de coincidência, de resgate da história. Essa revista reconta a história. Então, tem aqui, ó, tem umas fotos minhas morando com o cartaz do filme, quando foi lançado, passou aqui. Então, quer dizer, olha que loucura, coisas diferentes, eu achei que era a mesma coisa. Para mim foi muito interessante isso. Muito interessante isso. Então, a história é feita assim. A história tem as coincidências, suas armadilhas. E nós, os artistas, somos seus interlocutores. Nós podemos fazer perfeitamente essa interlocução com o nosso trabalho, apesar de também ser uma das versões a ser contadas. Mas, mesmo assim, é uma interlocução. Muito obrigado. Obrigado. Agora me gostaria de fazer um salto completamente diferente, porque creio que a maneira de entender também a prática artística de gente que vem mais do audiovisual, do cinema, da relação também mais direta com determinados grupos ou histórias, e fazê-lo de los anos 80 a la gente ou los artistas mais insertos en el ámbito del arte contemporánea y también en toda la magnitud nacional e internacional, ¿no? Como desde argentino, brasileiro a un ámbito internacional. Me gustaría que vocês falaran, sobre todo en el primer caso, en Sebastián, cómo este vídeo se inserta dentro de tu trayectoria, no solo a nivel videográfico, sino también a nivel temático. Es decir, si veo los últimos trabajos que vimos ahora en Vídeo Brasil, son muy diferentes, es decir, hay un recurso más de la imagen que está aquí, es decir, esa idea de la imagen videográfica, de qué es lo que queda, pero también a nivel de temática, es decir, del porqué de esas imágenes. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Vídeo Brasil, a Solange y a vos, Agustín, por estar nuevamente acá, es siempre un placer. Sí, es verdad que mi trabajo puede parecer en cierta forma muy variado, y hay distintas formas, formatos y lenguajes dentro de las distintas narrativas que abordo. Y en este caso particular es quizás una de las formas en las que me gusta quizás trabajar
con un material de archivo, con un material de archivo o un material encontrado, una situación encontrada. Voy a resumir un poco de cómo se dio este material. Este material se basa en, lucharemos hasta anular la ley, se basa en una protesta, en una manifestación que tiene lugar en la legislatura porteña en Buenos Aires, cuando un grupo de manifestantes protesta contra una ley que se está escribiendo, que se está firmando en ese mismo instante en la legislatura de dicha ciudad. Esa ley prohíbe que vendedores ambulantes, travestis y prostitutas trabajen en la vía pública. Y estos manifestantes son esta gente. Y protestan de tal forma y con tanta bronca que intentan derribar las puertas de la legislatura porteña para impedir que esta ley se firme. Por un lado, cuando recibo este material por mi hermano, quien filma esto, quien graba esto, porque él está en el departamento, de repente escucha un helicóptero, vive en el centro, escucha un helicóptero, prende la televisión, ve que hay una manifestación y sale hace 2 cuadras y está en la manifestación, y graba todo este material rodeado por cámaras de televisión que de alguna forma crean un cordón de seguridad que lo protege a él, por lo tanto él puede estar tan cerca. Luego yo recibo este material y quizás viendo esto es de alguna forma ver la realidad como la veo yo en cierta medida cuando pienso en una película. O sea, veo algo que me atrae como un hecho, como una situación, como un archivo que maneja la realidad con ciertos códigos, pero que también a la vez se desprende de esa realidad para mostrar una otra opción paralela a esa realidad. Quizá en eso Octavio decía de la desfetichización de tu propuesta, es decir, frente a lo que decía Octavio de que hemos observado muchas veces dentro del arte contemporáneo, de que el uso de esas imágenes están aportando una fetichización, tú lo subviertes en ese sentido, porque es un material dado y quizá porque lo que te interesa no es la propia imagen, sino que de ahí salga otra, ¿no? No me interesa hablar sobre un hecho en particular, sobre un hecho en específico. Me interesa mucho la protesta esa y la legitimidad de esa protesta. Pero a la vez me interesa, o lo que más me interesa es poder, y específicamente de esta situación, era poder desvirtuar ese hecho para poder hablar de una situación que históricamente se ha dado en la historia del mundo, ¿no? Y que al ver yo esta imagen lo que veo es el pueblo contra el poder de turno, básicamente. Son estos manifestantes en donde si uno no ve que tienen equipos Adidas, Nike, Puma y qué sé yo, uno podría decir que están en el medioevo o que bien podría ser una situación que se dé hoy 10 años después. Porque lo que hacen es cualquier cosa que encuentran a su paso, tanto sean baldosas, piedras o un cartel de una esquina, utilizarlos como un arma para derribar estos portones gigantes de un edificio colonial con un león de bronce en la puerta para poder impedir que se escriba esa ley. Una ley que es una ley cualquiera en el caso del video cuando lo vemos, porque no digo específicamente de qué es lo que está pasando en ese momento. Y bueno, básicamente entonces tiene toda esa situación tiene muchos elementos hasta en cierto punto surreales, ¿no? O sea, que rompen con esos códigos de la normalidad del día a día. Y eso es lo que me interesa a mí, lo que me interesa con este trabajo y con todos los que hago, subvertir esa realidad para poder encontrar otras opciones también a esa realidad. Porque básicamente también la realidad es una ficción, es un conjunto de códigos que damos como por sobreentendidos y sobre los cuales decimos esto es esto. Y antes, hablando de este trabajo, estuvimos comentando, yo tuve, ¿te acuerdas? Un lapsus, yo creía que la había visto en grande y es cómo también a partir de este trabajo rehaces o haces o construyes también otras propuestas, la que yo vi en La Grande en México, ¿no? Ring, que es otro ¿cómo se titula? Ring, Los medios de la ilusión. Sí. Pero que tiene que ver dentro de
esta serie. Sí, ¿no? tiene que ver en parte con esta serie y en parte con cierta manipulación también de la imagen. Hay veces en las cuales no se necesita quizás subvertir una imagen para poder hablar de algo que se da a otro nivel dentro de lo que estamos viendo, de la realidad que estamos viendo, y hay veces en las que el material mismo me pide en ese caso manipular ciertas cosas como para poder sacarlas de ese contexto, ¿no? Pero ¿no tienes miedo muchas veces que al hacer eso también acabes siendo como aséptico, demasiado aséptico frente a esa realidad? No es una crítica, es una pregunta, es decir, la asepsia de, como en los hospitales, es decir, que nada, no hay ningún virus o microbio que te afecte, sino que al generalizarlo lo puedas convertir en algo tan clean o tan sin ningún tipo de connotación, porque a mí lo que me interesa del trabajo es saber que esa ley también es 2004, es argentina, lo leo, era post-Corralito, es decir, son muchos inputs que me tocan, ¿no? Sí. Es decir, que yo no soy argentino, vivo ahora en Argentina, pero me pongo en la posición de alguien como tú. Pero no solo te pones en la posición, sino tú tienes las referencias que no puede tener otra señora que va a ver por primera vez esa pieza. Es peligroso jugar con ese lenguaje. Por un lado, como yo decía anteriormente, lo que me interesa de la obra es que desfetichiza la imagen y la utiliza exclusivamente como si fuera una referencia de archivo, y que es sencillamente el trabajo que puede hacer un historiador o que puede hacer un señor que está haciendo un documental, pero que no tiene una referencia directa con el arte. Es decir, si no hay una mayor implicación del sujeto artístico en la pieza, porque no hay imaginación, sino sencillamente hay un documento y no hay una narrativa que estés creando como ellos sí crean, porque ellos están creando ¿me entienden lo que quiero decir? Es peligroso en la medida en que abstrae hasta tal punto o que pueda llegar a descomponer el contexto de esa imagen, y ese es precisamente el lenguaje del poder. El lenguaje de los medios, como él planteaba antes, Aurelio planteaba muy bien, llega un momento en nuestra época en la que ya hemos incluso avanzado hasta esto, y ya descompongo cualquier imagen y la utilizo para cualquier cosa que se me ocurra. Y entonces es un gran peligro. ¿Cómo lo ves tú dentro de tu propia obra? En este caso sabía que si quería hacer algo con ese material, tenía que descomponerla, tenía que transformarla, editarla, montarla de cierta forma, rearmar ese rompecabezas de una manera diferente a lo que la imagen en bruto me estaba dando. Porque la imagen en bruto no era muy distinto a la cámara que había grabado la misma imagen, que estaba a la izquierda, a la derecha, atrás y adelante de mi hermano que estaba con la cámara en el ojo. Pero, o sea, ¿qué hago? O sea, hay una emoción y hay un impulso por hacer algo con esa situación en la cual o trabajo en base a esa situación en bruto y utilizo ciertas formas y códigos de lo que implica trabajar con eso, o arriesgo y voy por otro camino y otra vertiente y trabajo con la emoción de lo que siento cuando veo lo que veo, por lo que significa el hecho político, por lo que significa ese momento luego de la post-crisis de Argentina y por lo que significa la bronca e impotencia de la gente, que era lo que más me interesaba representar. Pero lo importante también es que al mismo tiempo, cuando estás realizando todo ese proceso, lo importante para mí de esta obra específica es que la conviertes en un arquetipo que tú mismo has explicado, que en el fondo es válido para cualquier momento histórico, porque es justamente el lenguaje del pueblo frente al poder, que sucede tanto en la Edad Media, como tú planteabas, como ahora mismo. A mí lo que me interesa de esa obra es que por lo menos mantiene esos términos, mantiene el término de convertirla en arquetipo, de una imagen arquetipo, no una imagen específica, sino una imagen que funciona para la historia, porque es una imagen histórica, y en ese sentido me interesa. Lo que te preguntaba era hasta qué punto tú no consideras que eso también es peligroso, llegar a utilizar
esas imágenes sin contexto, porque justamente el lenguaje del poder es descontextualizar la historia y el momento, y para poder tergiversarlo y para poder reinterpretarlo a su medida y a su manera, como en el vídeo de él se muestra claramente en Chile, como imágenes de contestación y de oposición se transforman en imágenes en defensa del poder establecido. Y el trabajo de todas formas tiene una doble lectura, o sea, es como dificilísimo desprenderse de ese momento de crisis de la Argentina. Y siempre que se muestra, cae en gran parte, en gran medida dentro de ese contexto, antes que aquello que yo también, lo cual puse el ímpetu al representar en el trabajo, ¿no? O sea, que siempre está esa introducción, en cierta forma, del acontecimiento de la Argentina, de la crisis, y esta es una situación, un momento en donde tomo eso para también hablar sobre otras cosas que son las que más me interesan, ¿no? En ese sentido, y llevándolo quizá a la práctica curatorial, cuando estaba reflejando eso, Octavio, a mí me recuerda mucho cuando los curadores que estamos inmersos en instituciones que está por arriba de nosotros, ¿no? Es decir, por esos poderes fácticos, políticos, económicos, tenemos esa responsabilidad que no la podemos hacer fuera, sino creo que lo interesante es subvertirla. Quizá lo que tú haces también es, utilizando las armas del poder, es decir, esa manera que dice de contextualidad, traerlo hacia lo tuyo. Es decir, lo único creo que ahí también hay, no llego a decir como una pose duchampiana, pero sí como una intencionalidad. Es decir, creo que muchas veces, hablando de esa responsabilidad política de todos, muchas veces no solamente utilizamos las mismas palabras, pero también quizá dónde pones el punto o la coma o la entonación quiere decir, y hay una posición casi como casi sí, de códigos, esa idea del código. Yo lo traigo a mí o a la práctica curatorial porque muchas veces es complicado, ¿no? Y es hasta dónde, si ejerces esto, estás cayendo dentro del lenguaje propio institucional o político que representa a alguien que no te representa a ti o a tu práctica, y en cambio lo viras, utilizas eso y lo implosionas dentro del propio trabajo, ¿no? ¿Te sientes a veces así o sabes de lo que hablo? ¿Sabes a nivel de las imágenes, de ese uso, de esa sintaxis, ¿no? De ese código? Sí, pero a la vez creo que es como importante siempre arriesgar en ese sentido, ¿no? O sea, es muy difícil y muy fácil caer dentro de ese contexto también, pero creo que es necesario encontrar otros mecanismos también, ¿no? Como para encontrar otras opciones. Y dentro de eso, de esa otra búsqueda siempre se arriesga a estar más cerca o más lejos de lo que uno busca o no, pero parte por esa búsqueda de otros mecanismos, básicamente. Claro, no nos podemos olvidar que también el arte implica el riesgo del que habla, y también es un experimento, y también es un momento en el que todavía no está absolutamente seguro de lo que estás planteando. Lo mismo le pasa a un escritor. Necesariamente no te propones desde que empiezas a escribir o desde que empiezas a hacer la exposición, está todo resuelto. No, está el proceso del trabajo, te da pautas y te da medidas, y a veces termina sin saber exactamente cuáles eran la respuesta, y en realidad termina siempre con las mismas preguntas con las que empezaste, y eso no es inválido. Es decir, la práctica artística, precisamente por el hecho de que planteaba antes como medio de conocimiento, no necesariamente está cerrada, no está clausurada, es un proceso continuo, y en ese sentido en un artista yo acepto perfectamente que no tenga ninguna respuesta, sino que solamente tenga preguntas, o que tenga un proceso de desarrollo que no se haya concluido o que nunca se concluya. En nuestra práctica curatorial justamente también se plantea esas cuestiones, pero es muy diferente plantear una exposición o una obra desde una perspectiva en la que tú estás indagando
sobre el proceso del propio trabajo y te estás planteando preguntas que no tienen momentánea resolución. Y una cosa muy diferente es plantear una exposición que hubo en España de un muy querido amigo nuestro, pero donde se despoja de su responsabilidad curatorial al plantear la exposición como sin motivo aparente. A mí me parece que eso es plantearlo exactamente en los mismos términos del poder. Uno tiene que tener un motivo aparente, uno tiene que hacer una exposición por un motivo específico y como esta exposición, aunque no necesariamente tengas que ser político, pero del mismo modo que un artista tiene que tener un motivo para hacer lo que está haciendo. No se trata de que, pues no sé, no. Tú tienes que tener cierta responsabilidad como individuo, que era lo que planteaba de nuevo él, de que nos estamos convirtiendo ya no en ciudadanos, sino en consumidores. Y entonces es muy fácil producir el arte del poder, que es el arte que se vende en las casas de subasta por 500 millones y por esto y lo otro. Y esos son decoradores, esos no son artistas. Esos son señores que mantienen un nivel de poder, el mismo nivel del poder del establecimiento, el mismo poder, el lenguaje y el discurso del poder. Yo no quiero decir que todos los artistas tengan que ser políticos, pero sí que que asuma que lo que estás haciendo es política. Trayendo una de las cosas que has dicho, sobre todo esa idea de que en cada momento tiene que ver o tienes que encontrar un mecanismo, a mí me ha dado la pauta justamente para hablar del trabajo de Jonathan y también en ese caso del de Rosángela, que son muy diferentes ambos, pero que se tocan en un punto y es la idea de ficción, de ficcionalidad de un documental o de una narración. Es decir, creo que frente a toda la exposición, creo que esos dos trabajos sí que manejan muy bien. Uno, el de Rosángela, es una película, un documental de esa conquista del Brasil que nos ha llegado, es decir, es una imposibilidad, es decir, no nos puede llegar cuando no está inventado el cine y menos solo con subtítulos, y el tuyo también, es decir, en esa idea de crearte, es decir, cómo opera a nivel político como mecanismo la ficción en tu trabajo, Jonatas. Boa noite. Esse projeto é de 2010, num momento onde eu estava pensando sobre a ideia de latinidade, assim, sendo brasileiro, assim, eu percebo, e naquela época eu estava muito pensando como é que o Brasil e a cultura brasileira tende a sentir muito mais desse próprio Brasil do que exatamente latina. E como artista, eu também estava pensando como é que a ideia de unidade latino-americana no discurso tão forte nos 60, 70, e que hoje, assim, eu nasci nos anos 80, isso era uma coisa que ao mesmo tempo inspirava romanticamente, mas ao mesmo tempo existia uma artificialidade nesse sentido. E que me fazia pensar numa perspectiva de nascer num momento pós-ditatorial, como parte de uma grande amnésia histórica. A ideia, esse projeto e alguns outros, fez parte da ideia de eu tomar o rótulo de ser latino-americano para comentar situações e documentos de outros países, como se aquilo fizesse parte da minha história pessoal, de algum jeito. E aí tinha um risco ético bastante, assim, de comentar sobre coisas que não tinham exatamente, que eu não tinha vivido diretamente, ou que não me tocavam ao meu corpo de um jeito que eu reagisse diretamente àquilo, mas que de algum jeito me formava também. Eu fiz algumas viagens, assim, e fui aprendendo espanhol, e fui sentindo com o corpo e com as coisas que eu ia encontrando aspectos que foram me chamando a atenção. Da passagem do Chile para a Bolívia, eu me inteirei da Guerra do Pacífico e toda a questão do mar, que eu vi que existia um ressentimento enorme e uma tensão militar política forte, que o norte do Chile era a saída do mar para a Bolívia, que com a Guerra do Pacífico isso tinha terminado, e existia um material didático nas escolas que era super forte, do lado da Bolívia, chamando as crianças para lutar pela volta do mar. Aquilo me deixou super surpreso e embaralhado, porque eram perspectivas completamente diferentes sobre a mesma situação,
o que me fazia pensar sobre uma escrita da história do ponto de vista dos vencidos e dos derrotados, sobre a manipulação de um fato e de documentos para a criação de uma realidade, para a apreensão de uma realidade. E aí me veio essa ideia desse conflito acontecer com um hipotético tremor que separaria o Chile do continente, criando uma nova costa, um Chile-ilha, que também falava sobre, culturalmente, o Chile politicamente também tem um certo isolacionismo em relação à América Latina, que eu sentia também nas conversas e coisas que eu fui percebendo naquele momento. Então, o vídeo é basicamente aquilo, assim, maquetes de papel que fazem essa história acontecer quase como um didatismo. Depois, isso se mescla a um Ontem Hoje, de um livro que era parte de uma propaganda trilingue da ditadura chilena. Então, num segundo momento, tem esse Hoje e Ontem, que eu editei as palavras para não polarizar em relação à ditadura e socialismo, mas para ser uma coisa genérica de violência e caos, também exercitando uma amnésia que era latino-americana, mas que era meio genérica. Mas quando eu estava fazendo o projeto, aconteceu, de fato, um terremoto super dramático no Chile, e eu fiquei num embaraço só, porque eu não sabia, assim, de repente virou um drama pesado que me deu conta que, caramba, eu estou mexendo mesmo com uma dor que não é minha. E aí foi super louco, porque eu fiquei meio assim, caramba, como é? E aí eu paro o projeto, não paro o projeto, eu estou aqui nas maquetes no Brasil, falando sobre uma coisa que é dos outros, então isso foi muito radical. Eu acabei fazendo ligações aleatórias a pessoas do Chile e entrevistando sobre o que estava acontecendo naqueles dias naqueles primeiros dias depois do terremoto. Isso entrou no vídeo como parte dessa ficção maluca, num misto de culpa e necessidade e jeito de resolver, que eu acho que também é um dos meus das minhas decisões em relação aos meus trabalhos, que eu me meto em umas ciladas éticas que um pouco me convocam para responder. Nunca tive a oportunidade de mostrar o trabalho no Chile, que eu acho que seria incrível, mas também já pude experimentar opiniões de chilenos que vão para as duas direções, assim, da ofensa e do é isso aí, sei lá o quê. Então, assim, tem algumas... Essas são um pouco das questões que me motivaram nessa história, assim, de fazer parte de uma geração, ou de ser uma espécie de célula, de um corpo social que vive uma amnésia histórica, mas que eu acho que já é uma configuração que começa a mudar, vide as manifestações do ano passado e a volta da repressão do Estado com todo vigor, né? A gente teve esse ano assim prisões completamente arbitrárias, pré-Copa. O Estado do Rio de Janeiro vive uma tensão militar que persegue manifestantes. A gente teve uma violência indígena nesses últimos anos assim feroz. Então tem uma série de tensões que eu acho que tem uma resposta social assim de pessoas da minha idade, que eu já não posso pensar em ler uma configuração de uma insensibilidade corpórea ao momento político que a gente vive. Assim, já existe uma reação, assim como já existe novos presos políticos, assim, que é uma coisa que antes eu só conhecia via literatura, via história oficial, que heroifica algumas figuras da ditadura como uma maneira de neutralizá-las, assim, delas serem quase inatingíveis, que isso virou também um objeto de interesse nos meus projetos, que era que tipo de herói, assim, de herói político é esse que eu não me sinto parte, que são essas figuras inatingíveis, assim como a própria figura do artista também às vezes passa por isso, assim, de uma figura inatingível que faz o belo ou o genial, que na verdade tudo é muito mais humano do que isso. Então, assim, isso sempre foi as minhas coisas, e essa motivação Agora é interessante pensar esse projeto de 2010, 2014, porque eu volto agora, minha pesquisa está muito mais para pensar esse Brasil, essa perspectiva, e essas questões tão universais, mas que se expressam de um jeito tão local o tempo todo. Então, assim, eu estou
com trabalhos mais calcados no Nordeste ou na brasilidade e tal. Então é muito interessante ver aquele momento que um pouco me colocou, assim, me ajudou a entender de que forma essa sensibilidade ela estava posta numa América Latina que partilha esse tipo de sabor, assim, esse tipo de opressão e esse tipo de história paralela. Você teve uma pergunta específica, eu não sei se eu passei por ela. Não, quando você estava falando, me ha venido à cabeça umas palavras e um acontecimento, como diria, uma situação que faz pouco tempo aconteceu a Rio de Janeiro. Creio que todos vocês sabem. Uma querida curadora e uma verdadeira historiógrafa e curadora, Aracy Amaral, falou em uma palestra ou disse uma sentença, e me gostaria que todos vocês respondieran a isso. Ela falou que a nova geração de jovens artistas do Brasil ela tem 80 anos e tem uma visão histórica, e que agora ela notava que os novos artistas não tinham uma necessidade política, estavam despolitizados com esta nova mirada cultural, econômica ao Brasil. Que deve um jovem artista como você, que não tem 30 anos, que diz ao respeito? Eu acho que uma verdade, assim, é possível ver uma parte desses artistas assim, mas eu acho que também é possível ver um grande, assim, uma preocupação crescente em responder a tensões políticas que estão acontecendo. Eu acho que eu não sinto como uma verdade total, nem uma verdade, assim, uma verdade, acho que é possível defender isso, mas também é possível não defender isso. Acho que agora a gente vive um momento de mudança que eu esperaria um pouco mais para fazer uma afirmação. Vocês, que têm também essa perspectiva histórica, vocês também pensam que uma afirmação assim que pensam ao respeito? Ela falava mais dos artistas que pertencem, creio, à instituição arte, mas também a gente que faz cinema, que faz vídeo, que está em outros... eu creio que era Brasil, não sei, mas falava mais dos artistas que da jovem geração de artistas que se mantêm dentro da cena cultural e museográfica, mais que da gente de cinema. Mas também creio que é importante que saber que vocês pensam são gente que vem do periodismo, da história, também da cinematografia. Que pensam ao respeito desta ideia de despolitização da cultura? Me leva a memória um pouco ao tempo, para lembrar do tempo da abertura política no Brasil, né? Final de regime ditatorial militar. O que se falava nesse meio de cinema, televisão, pelo menos no sul do Brasil, jornal, era de que desaparecia aparentemente, né, a ditadura, a censura do sistema, mas íamos começar a identificar aí o papel da economia, não é? O consumo, né, que foi citado, esse Deus do consumo, e da dominação econômica. Aí estariam presentes as novas linhas de censura, de impedimento de acesso ao poder de comunicação. Mas nisso tudo vimos também uma grande evolução tecnológica, né? Hoje o vídeo e os telefones, hoje a gente liga a televisão e vê uma boa parte do noticiário ele é alimentado por imagens captadas a partir de instrumentos que não são de broadcasting, de televisão, não são elementos que estão inseridos no contexto do dia a dia das pessoas. Isso é um poder, né? Então, eu acredito que temos que revisar essa questão, né, de qual é a grande frente de uma luta de engajamento, de tudo isso. Acho que a grande questão sempre permanecerá sendo o ser humano, não é? Então, hoje nós falamos do mundo de consumismo midiático, mas até que ponto nós estamos com a arte, ou com o jornalismo, ou com a comunicação, estamos com a televisão, com o cinema, estamos verdadeiramente sabendo abordar as diversas faces, as diversas maneiras do coração humano de sentir as coisas, né? Do coração das pessoas. Então, me parece que esse aparente caos nos leva a uma reflexão profunda da existência do ser humano.
E a existência no mundo global é inevitavelmente, embora se indica que exista todo um egoísmo na relação, mas é inevitável, só não ver quem não quer ver, não é? Porque se liga a televisão, o rádio, se lê o jornal, se anda no dia a dia e se vê o impacto dramático da vida social em todos os países, né? Então, esse eu acho que é o grande desafio. Como nós vamos colocar na nossa obra esse significante humano fundamental e da sua relação com o universo, com a natureza, com tudo, com a sociedade, né? Então, eu não tenho nenhuma posição otimista nem pessimista. Acho que o ser humano, como um todo, engajado na sociedade, ele vai chegar à criação dessa manifestação de 1000 maneiras. E aí é que temos que decidir. Então, educar, né? Está aí o ponto do debate, até onde essa memória, essa amnésia é a arte, né? O ponto é a educação, né? Educação humana a partir da base mesmo, da família, da escola, da sociedade, para a gente poder, então, refletir isso com manifestação bem clara, bem evidente, e ser pluralista e totalmente flexível nos nossos conceitos, porque isso é a riqueza, a natureza nos mostra isso. Acho que a sociedade tem que procurar repetir mais um pouco da própria natureza, que é essa harmonia, né? Da natureza que nós estamos como seres humanos buscando sempre, né? Licença, só um complemento. É claro que assim o mercado da arte assim, explodiu nos últimos tempos no Brasil, e isso também reflete numa produção que acaba respondendo mais a esses fluxos. Mas assim, também a gente passou a ter contato com tanta produção que eu vejo artistas interessantes aparecendo, sim. Assim. Eu queria também que você respondesse essa pergunta no final. Bueno, estamos arribando al final, después responderemos. Eu não sei se por parte del público volem fazer alguna pergunta a Octavio, a los artistas, porque me falam por aqui que não temos muito mais tempo. Eu queria falar mais com todos, pero se há alguma pergunta ou se a gente tem alguma questão que falamos específica das obras ou sobre as noções. Eu creio que, se a gente não fala, creio que estamos em um momento também muito especial e me gostaria também sacarlo, falar dela, que é uma situação que se está dando neste preciso momento, nesta precisa cidade com respeito ao arte, que é uma situação respecto a la Bienal, también tiene que ver una situación con la responsabilidad artística y la responsabilidad política de los artistas, de los curadores. Creo que la situación por parte de los artistas de la Bienal que han firmado, comenzando por muchos amigos de Palestina, de Líbano, desde Tony Chakar, desde Wally Rat y otros, con esta manifestación, ¿no? En esta situación política de este conflicto entre Gaza y Israel, creo que por parte de los curadores, de Charles, de Núria, están haciendo verdaderamente un trabajo conjunto para realmente no una cuestión de presión, es una cuestión que tiene que ver con la su identidad, cómo ellos han trabajado y los artistas también asumen la su realidad y la libertad de poder decir o la libertad de poder decidir. Me gustaría también, no sé lo que va a pasar, yo espero que mañana podamos ir a se inaugura la Bienal, pero por otra parte es un momento donde creo que todos nosotros debemos de pensar realmente esa verdadera responsabilidad, dónde está y dónde está cada uno en esa situación. Octavio ontem falábamos de esto, ¿no? No sé si quieres decir algo, Octavio, al respecto. Bueno, yo parto de mi posición como curador y creo que conozco bien a los curadores que son directores que están dirigiendo la Bienal, y creo que ellos tienen no exclusivamente una posición coyuntural, sino ellos tienen una historia a la que responder, porque ellos representan una manera determinada de hacer cultura y de hacer una curaduría.
particularmente Galit y Charles Eche, y también de otra manera Nurianguita, etc. Pero fundamentalmente una persona que ha producido, como Charles Eche, una de las publicaciones más importantes sobre la historia del arte social y político, no puede tomarse una situación como la que está ocurriendo de una manera ni superficial ni coyuntural, sino sencillamente tiene que asumir su papel como curador de la Bienal de São Paulo y posicionarse frente a quien sea. Quiero decir, frente a la fundación o frente a quien sea, porque realmente él ha sido el responsable, junto con el grupo de curadores que él ha elegido, en el que está, como digo, Galit Eliat, y Galit Eliat ha trabajado con él durante 8 años y es israelita de origen, y es la directora que creó el Centro Digital de Tel Aviv, y que era un centro absolutamente politizado, que traía dentro de sus exposiciones a artistas palestinos, etc. Es decir, estos señores vienen de una historia que es absolutamente de contestación y con una gran conciencia política. La respuesta que pueden tener frente a este problema coyuntural no tiene alternativas para ello. Ellos tienen que tener una respuesta inmediata y precisa frente a esto, sobre todo porque involucra a más de no sé cuántos artistas que han elegido, que son o árabes o palestinos o del Oriente Medio, etcétera, etcétera. Y ellos tienen una responsabilidad y una obligación como curadores. Sí, pero ahí también los artistas han respondido a esa responsabilidad. Claro. Hay más de 70 Exacto. Artistas, creo que de 90, no recuerdo más o menos, que han 56, firmado, creo que 56 hasta el firmado. momento, de 81, creo recordar, que han firmado y están de acuerdo Claro. también con esa posición, y los curadores se han sumado. Creo que también es un ejemplo en muchos momentos, obviamente, en los que realmente forma y contenido y artistas y curadores tienen una posición con toda la libertad a esa decena que no haya firmado, por supuesto, pero que realmente creo que hay como una brecha que nunca se ha dado en la Bienal de Sao Paulo en ese sentido. Han habido otras muchas, han habido polémicas, etcétera, pero creo que a un día justamente de inaugurar la Bienal, no sé si esto es como un granito de arena, pero creo que cada uno interiormente, yo por mi parte, y así lo digo públicamente, todo mi apoyo a Charles, a Galit y a todos los artistas, porque creo que es una manera de justamente no jugar el juego de la institución y del arte, sino que desde dentro implosionarlo y posicionarnos. Pero aquí hay un problema también importante y es necesario plantearlo dentro de cómo componer una historia precisa, es que el director de la fundación es judío sionista y que apoya abiertamente a Israel, y por lo tanto hay aquí un conflicto de base, básico, y por eso digo que la obligación de los curadores es presentar frente a un posicionamiento que de mi perspectiva es absolutamente, es decir, no tiene otra manera, otra alternativa de cómo contestarse. A mí me daría igual si yo estuviera en la posición de Charles Eche, yo abriría la Bienal bajo mi dirección, independientemente de lo que plantee la Fundación. Yo quitaría directamente el póster que representa a Israel, directamente. Esa es su responsabilidad como curador y debe abrir la Bienal. Ese es mi papel. Es decir, si yo estuviera en su puesto, yo haría eso. Habría Bienal, pero bajo las condiciones curatoriales y de los artistas, que después de todo son los que hacen la Bienal. La Fundación es sencillamente un elemento burocrático que hace y como quien dice, mediatiza la situación. Pero ¿quién es la Bienal de São Paulo? ¿Quién ha sido siempre la Bienal de São Paulo? Una cosa es lo que implique las fundaciones y otra cosa son quienes hacen y desarrollan la cultura. Y obviamente en este caso son personas que ya llevan una trayectoria responsabilizándose de estas cuestiones políticas. Por lo tanto, creo que yo desde luego no cerraría la Bienal, ni diría
pues nos vamos y dimitimos. De ninguna manera. El trabajo realizado está ahí. Lo que sí haría es desplazar a los que no pertenecen a esta Bienal. Y es obviamente el que hay que desplazar inmediatamente a Israel. Bueno. Bueno, me dicen por aquí, tanto Solange como Tete, que estamos ya a punto de acabar. Son muchas cosas abiertas, tanto a partir de los trabajos de los artistas y aparte de muchas de las situaciones creadas, incluso de estas realidades que incluso cuando se presentaba esta exposición o este talk ni estaba, ¿no? Pero creo que forma parte todo de un todo y a veces como se implosiona y no sé, mucha gente me ha preguntado incluso desde la prensa, ¿no? Por esta situación al hacer esta exposición, ¿no? Creo que también todos también formamos, ¿no? Esa especie de mapa o de constelaciones de gente que se posiciona frente a determinadas cuestiones. Yo no sé si por parte de los artistas, Sebastián, ¿quieres comentar algo más? Jonatas, Aurelio, Enio, Octavio. Bueno, pues agradeceros a todos haber venido esta tarde, lloviendo y todo, y bueno, y os invitamos a ver la exposición y a estar aquí de nuevo, creo que es en octubre, el 21 de octubre para el launch, no sé cómo se dice, la presentación del catálogo de Memorias Inapagables. Muchas gracias. Ah, você volta lá? Eu vou.